Números capítulo 13. Missão exploratória de Canaã. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofzi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oxé bin Num, Oséias, filho de Num, o nome de Yehoshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romães e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra, a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto a Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Números capítulo 14. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite.
todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar nossa presa ao inimigo, as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns contra os outros: Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente a dará a nós. É, de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Ira de Deus, intercessão de Moisés. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: Os egípcios ouviram que, por intermédio da tua própria força, fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco, e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabe também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar: Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixe ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: Eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor eterno enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: Até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor.
Eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos vossos filhos, dos quais dizias que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com os seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto. Aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem o relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Tentativa mal sucedida do povo. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui! E subimos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis a espada, porque vós vos desviaste de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Números capítulo 15. Leis sobre sacerdotes e ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis, e que vos dou, se apresentares ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes, o ofertante trará para a sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha, com 1 litro de azeite, e 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do novilho, uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 hin, meio galão de azeite puro, e também apresentarás uma libação,
oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito. Segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso, quando trouxerem as ofertas de alimento que tem um aroma prazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco, ou entre vossos descendentes, apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós, como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que, perante Yahvé, valerá tanto para vós, quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós, como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás. Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícia da vossa massa de farinha nova, separeis um pão. Fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Perdão às faltas involuntárias. Se deixardes de cumprir, por inadvertência, qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações, será que, quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção e este não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão, juntamente com a oblação, oferta de cereais e a libação, oferta derramada, de acordo com as prescrições, e um bode, como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu, nesse caso, sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor, e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado os seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. O desrespeito ao Shabat. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Shabat, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: Tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará, fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Os pingentes das capas. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes,
e se põe um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus.